Hora de falar de política. O economista Márcio Pockmann teve o nome confirmado para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A confirmação foi dada pelo ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social, Paulo Pimenta, no início da noite de ontem. Márcio Pockmann se formou em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1984. Figura histórica ligada ao PT, presidiu o Instituto Lula e a Fundação Perseu Abramo. Também foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre o fim do segundo mandato de Lula e o começo do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Hoje, ao comentar essa indicação, Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, disse que terá prazer em atender ao pedido do presidente Lula para a nomeação do Pockmann. No entanto, há poucos dias, quando questionada, a ministra evitava falar sobre o tema. Lembrando que o IBGE é um órgão governamental vinculado ao Ministério de Tebet. E para comentar essa indicação e possível desconforto dentro do governo e demais pautas políticas, quem está aqui conosco é o diretor executivo da Action Relações Governamentais, o João Henrique Rummel. Boa noite, Rummel. Eu queria saber a sua avaliação em relação a essa indicação, né? Esse mal-estar, você acredita que de alguma forma pode também impactar essa possível reforma ministerial? A Simone Tebet estaria sendo, por exemplo, um popular sendo fritada aí pelo Lula? Boa noite. Boa noite. Eu acho que essa nomeação, e no momento da nomeação, ela é bastante estranha. Eu acho que nós temos aí uma situação bastante complexa, porque é o seguinte, no segundo semestre, no primeiro semestre, na última semana, o deputado Arthur Lira botou tudo para votar no que ele tinha prometido para o governo. Reforma tributária, o PL do CARF, o PL do PA, só não colocou para votar, tá, o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, ele é muito complicado para o governo, porque ele tem que ser votado e sancionado até o dia 30 de agosto, senão, se ele não for aprovado e sancionado, volta o teto de gasto e dificulta o governo a tomar decisões para o ano que vem, tá certo? Dificilmente o governo vai conseguir gastar e fazer tudo o que ele prometeu e que ele iniciou a fazer esse ano. Então, o que eu acredito é que o governo está ficando mais difícil quando ele não atende ao central. Então, o que eu acho é o seguinte, que o grande problema é se o Lira resolver também não cumprir o acordo e não botar para votar. Será que o governo não vai ter mais pedalada, não vai ter problemas fiscais? Será que o governo vai ter dificuldade? O Lula prefere brigar com o Centrão do que ter o arcabouço fiscal? Tá certo? Então fica mais complicado, porque ele não está dando essa sinalização. E uma coisa estranha é que ele está negociando pelos jornais e o Congresso não responde. Os parlamentares eles vão fazer ações. Nós já tivemos uma situação bastante complicada no semestre passado, que foi a votação da MP, da reestruturação do governo. Foi votado na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, onde o governo teve que abrir mão de muita coisa. Agora, Pergunta agora. Rummel, em relação em relação a essa indicação em si, esse nome está ligado à ala mais radical do PT, né? E causou muita polêmica. Na sua opinião, esse é o principal motivo ou tem algo por trás disso? Eu acho que o motivo é o seguinte: o Lula já assumiu que a esquerda só tem 140 votos. Ele coloca um cara mais à esquerda, ele está precisando trazer o centro. Não é esquisito? Será que isso não é para agredir o centro? Será que isso não é para provocar e falar que ele quer dominar, que ele tem o poder? É. Será que isso não vai provocar uma reação com o centrão a cada dia e pode ficar até mais caro para ele? Tá certo? Porque tem prazo. Já falei, dia 30 de agosto tem que estar sancionado o arcabouço fiscal, e não está na mão do Lira. Se ele não colocar para votar, é uma decisão monocrática dele. Será que... E essas recentes invasões aí de terra, né, nos últimos dias aí, podem também distanciar a frente parlamentar da agropecuária nessa iniciativa do governo de aprovar suas pautas?
Eu acho que a Frente Parlamentar tem a bancada mais organizada e a mais eficiente em termos de voto conceitual. Tudo isso piora a situação. Olha só, nós vimos aí um bom tempo sem uma pauta de esquerda, tá certo? Para tentar fechar um acordo com o Centrão e buscar uma pauta para o segundo semestre. Com isso, só dificulta. Qual é a pauta do segundo semestre? Vai ser alguma pauta da esquerda? Acho muito difícil. E eu acredito, mais uma vez, precisamos entender os bastidores. O governo está acendendo, tá certo? O pavio de uma bomba que pode explodir no final do mês ou durante todo o segundo semestre, se não atender o Centrão e começar a colocar essas pautas de esquerda. Olha só, ele não tem a maioria, 140 votos não impede o impeachment. E se ele não tiver o arcabouço, tá certo? Ele não vai poder cumprir o que a lei de responsabilidade fiscal provoca. E isso pode ocasionar, inclusive, impeachment. Perfeito. Vamos acompanhar aí os próximos passos, né, nessa questão, principalmente agora com a volta do recesso parlamentar. Rubem, obrigado pela sua análise aqui. Foi um prazer ter esse contato primeiro contigo. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, muito obrigado aí, mais uma vez estar aí com vocês.